Olá, amigos da JPTV e do portal JPNews. Estamos aqui na cadeira do dentista para fazer mais uma viagem no tempo com a memória do Newton Zirbis. Tudo bom, Newton? Tudo bem. Hoje nós temos um assunto muito interessante que é o São João Batista. Antes de ser escola estadual, já foi uma escola de maristas, né? Sim. Tu gostaria que eu te contasse o que eu sei da história? Pode ser? Bom, o Colégio São João Batista, que era ginásio São João Batista, se não me engano era escola e ginásio, o nome. Ele foi fundado no final da década de 40 para 50 e o estudo naquela época eram 5 anos de primário, era feito depois um exame, tipo um vestibular, que se chamava-se admissão ao ginásio. Os alunos que passavam naquele exame, eles continuavam para o ginásio, que era 4 anos. Quem rodasse repetia o 5º ano. E o São João Batista, naquela época, assim como foi fundado também a Escola São José, era exclusivamente de rapazes, de homens, né, sexo Sim. masculino. O São José, sexo feminino. Mas o interessante é que a direção da escola, a fundação, eram de religiosos, né, dos irmãos maristas, né, Sim. cujo patrono era o Marcelino Champagnat. O histórico assim, da gente do estudo era um estudo muito respeitoso e muito aprofundado para a época. Vamos aos exemplos. Nós estudávamos no ginásio inglês, francês, latim, né? E tudo com professores com um conhecimento bem profundo, né? E na área de lazer, também na área do esporte, o colégio proporcionava aos alunos vários esportes, né? Por exemplo, nós tínhamos o futebol de salão, nós tínhamos o vôlei, basquete, né? O futebol 7 no campinho chamado Areião, né? O apelido. E nós fazíamos campeonatos durante o ano, inclusive campeonatos intercolegiais, na cidade e fora da cidade, com outros colégios maristas. Por exemplo, aqui tinha o Pio XII, né, em Novo Hamburgo. Muitas vezes nós fizemos campeonato, nós íamos lá, eles vinham aqui, né? Sim. E outras atividades, por exemplo, assim, a nível já por exemplo, nós tínhamos o Grêmio Literário, né, que era um trabalho feito que, não me lembro bem se é 15 em 15 dias ou mensalmente, nós tínhamos uma reunião grande dos alunos de várias séries escolhidos que apresentavam trabalhos, tipo assim, uma redação, né, sobre um assunto, poesias, né, declamavam poesias, né, e outros tipos de assuntos trazidos, né, assim, mais da atualidade, né. Então, não só a parte do estudo propriamente dito, como a parte da recreação, mas também nós tínhamos outras atividades, né? Mas era interessante que os irmãos maristas, eles mantinham assim, uma ritualística de trabalho bem definida, né? Por exemplo, nós, ao entrarmos para a aula, todos faziam fila. Todas as séries faziam fila, desde os pequenos do 1º ano até o 4º ano ginasial. Às vezes era tocado o hino nacional, outras vezes alguma outra atividade, mas aí entravam para o colégio, todas as salas, todos os alunos não sentavam, todos ficavam em pé e todos rezavam, os irmãos rezavam uma Ave Maria, o Pai Nosso, uma coisa assim, antes de iniciar a aula. Então, esse tipo de atividade assim gerava um respeito muito grande, né, e a atividade religiosa, né, todos, praticamente, a maioria, para não dizer a totalidade, eram católicos, né, e então isso marca muito a gente, porque nós aprendíamos não só aquela parte do ensino normal, mas também uma educação de comportamento, né? Claro. E isso aí nós trouxemos, para mim, que sempre estudei em colégio irmão marista, né? Terminei o primário,
Depois fiz o ginásio, fui para o científico, naquela época não tinha segundo grau, era científico ou clássico. O científico eram aqueles que queriam seguir a carreira assim, de engenheiro, médico, dentista, né? E o clássico para a área das letras, né? Advogados, professores, etc, etc. E fui estudar no Colégio Rosário, em Porto Alegre, também de irmãos maristas, né? E fiz o vestibular para a PUC, também de irmãos maristas, né? Eu tive uma curiosidade, foi tão interessante que quando eu estava aqui no ginásio, tinha um irmão aqui que era diretor, o irmão Avelino Parisotto. Quando eu fui para o Rosário, cheguei lá, o diretor do científico era o Avelino Parisotto. Aí eu fiz o vestibular na PUC, quando eu cheguei lá, o coordenador das faculdades que tinha lá era o Avelino Parisotto. Mas que coisa impressionante. Então foi tão interessante aquilo que marcou tanto ele como a mim, né? Claro. E nós criamos uma amizade, para mim foi muito bom, porque onde eu estava, eu tinha um amigo sempre, né? Que me conhecia, né? Dizem que os maristas eram rígidos, é fato isso? Realmente, a educação não tinha muita... não pensa, botar de castigo, eles botavam de castigo. Agora aquela história de... Tinha um outro irmão que gostava de dar uma reguada num, né? Mas eu tinha uns colegas que, olha, eram típicos assim de puxar a orelha mesmo, né? Sim. Eu tinha um colega, o Farofa, o Pedro Silva de Sá Menezes. O Farofa ele tinha um problema com o irmão Osvino, Ludwig. O irmão Osvino era grandão, barrigudo, né? E ele imitava o irmão. E o irmão gostava de tocar flauta, né? Então, uma horinha de lazer, ele levava a flauta e tocava. Então aquilo era suficiente, né? Foi Farofa. E uma ocasião o irmão estava tocando flauta e ele estava imitando, né, o irmão virado para o lado, e o irmão viu, daí Pedro Silvio, para a rua, e o Pedro Silvio não saía. E o irmão chamou ele umas 2, 3 vezes e o Pedro Silvio não saía. Aí o irmão foi lá, pegou ele, botou para a rua. E a porta tinha 2 vidrinhos assim, retangulares, pequenos. Sim, até pouco tempo tinha, acho que tem ainda, né? E o Pedro Silva no corredor pegava os olhos assim, virava as pálpebras para cima. Aquilo ficava igual um monstro, né? E fazia assim na porta. O coitado do irmão não conseguia dar aula. Porque todo mundo olhava e ria, né? E então esse tipo assim de comportamento não era ele queria só aparecer para os colegas, né? Sim. E o irmão ficava bravo aí que ele fazia mais, né? Que idade vocês tinham nessa época do Farofa? O Farofa devia ter uns 16, 17 anos. Desse episódio do Farofa. Ele tinha uns 16 anos, mais ou menos. Nós estávamos na 4ª série ginasial. Mas eu sempre fui o mais novo da aula, né? Sim. Sempre fui... Eu entrei para o colégio com 5 anos. Certo. E quando eu fui fazer o exame de admissão ao ginásio, tinha um diretor aqui, o irmão Lino, era um irmão baixinho, e naquela época tinha o ginásio noturno e tinha também o curso de técnico de contabilidade noturno. E meu pai, que não tinha terminado os estudos, estudou à noite, fez o ginásio e fez o curso de contabilidade também, né? E então meu pai tinha já uma amizade com os irmãos ali, por ele estar sempre lá. Dava à noite lá e tal. E aquela turma ali que fez o ginásio, fez o técnico de contabilidade, era uma turma muito unida. Era o seu Heitor Miller, era o Roberto Cardona, essa uma turminha, o Sadi Sen, o meu pai. Então, inclusive essas pessoas, eles ficaram depois lecionaram na escola. Mas é tão interessante que quando chegou a hora que eu fiz o exame de admissão, né, fui bem, tirei o primeiro lugar, e o irmão chamou meu pai lá e disse: olha, infelizmente o Newton não pode ir para o ginásio. Mas como não pode ir? Ele não tem idade. Porque com 5 anos eu entrei para o colégio. Sim. Entrei porque eu quis, né? Até foi tão interessante isso que a minha avó lecionava no Adelaide Sabrito, e eu fui para o colégio Adelaide Sabrito junto com a avó, né?
que a avó, eu queria aprender. Eu tinha quase 5 anos, aí fiz 5 anos lá. Aí quando chegou no fim do ano, a minha avó disse para as colegas dela, bom, agora o Niltinho, o ano que vem, vai para o primeiro ano. E tinha uma professora que tinha iniciado aquele ano, era a dona Eunice Crefe. Ah, não, se o Nilton fizer o exame e passar, nós vamos dar o boletim para ele. E eu passei, fui bem nas matérias. E aí ela foi lá e fez a diretora assinar o boletim. Eu estava com o boletim do primeiro ano. Que bacana. Aí meu avô, que era evangélico, me trouxe aqui para a escola evangélica, né? Certo. Eu fiz ali o 2º, 3º e 4º ano. Depois do 5º ano fui para lá. Mas quando eu cheguei no final do 5º ano, fiz o exame de admissão, não pude entrar para o ginásio. Devido a 1 mês e meio de diferença, né? E agora? Aí o irmão disse pro pai assim, Assir, tu vai lá no cartório e muda a idade do Nilton. Mas irmão, como é que eu vou fazer isso? Vai lá e faz. Ele não vai perder 1 ano. Daí o pai foi, era cunhado do meu avô, o dono do cartório. Certo. Daí foram lá, os parentes, todo mundo foram lá. Aí mudaram 1 mês e meio a minha idade, né? E eu consegui entrar para o ginásio. E fui. Então eu sempre fui o mais novo da aula, né? Quando nós estávamos na 4ª série, o Pedro Silvio, mais outros, né? O Sérgio Azevedo e tal, já eram uma gurizada assim que estava indo até prestar serviço militar depois, né? E então, não que fossem, claro que eram, né? Pela idade eram repetentes, né? Mas estavam terminando o ginásio. E inclusive o Romélio foi meu colega. Foi meu colega de aula, né? Lá no ginásio. Mas era uma turma muito, muito unida, muito bacana, porque as nossas atividades no ginásio não se resumiam só dentro da sala de aula. Nós tínhamos outras atividades, né? E aquilo ali então nos deixava assim muito amigos, né? Diariamente a gente estava junto, né? Então era muito bonito. Legal, quer dizer que de fato então tu tem 1 mês e meio a menos que da tua certidão. Na minha certidão eu fiquei velho mais 1 mês e meio. Tá certo. Nilton, mais uma vez, muito obrigado. Certo, tá bom. Na semana que vem a gente volta com mais na cadeira do dentista e mais uma viagem no tempo. E o Nilton já vai pensando, né? No que nós vamos falar semana que vem, né? Tudo bem. Vamos continuar com o nosso tratamento, então. Até mais. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá.